Olá, eu sou Valéria Silveira, analista em formação na Sociedade Psicanalítica de Pelotas, Brasil. Faço parte da equipe do projeto Semear, que é um projeto da Coordenação de Infância e Adolescência FEPAL, que tem o objetivo de desenvolver um espaço virtual que aborde temas e promova um debate de fundo em relação aos bebês, infância e adolescência, a partir do campo psicanalítico. Hoje, eu estou aqui com a Denise Zanin, que é psicóloga pela USP de Ribeirão Preto, membro afiliado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, com larga experiência em atendimento clínico de crianças e adolescentes. E a Denise, né, é muito bom estar com ela aqui, porque ela foi uma das colegas que começou junto comigo o projeto Semear, em 2019, antes de termos os podcasts, quando eram textos escritos por colegas da América Latina. E a Denise vai falar com a gente sobre a interação pais, escola e psicanalista, ampliando o olhar. Esse é o nosso tema de hoje. Quero te agradecer, Denise, é muito bom estar contigo aqui. E te passo a palavra. Obrigada, Valéria. Nossa, muito bom mesmo estar com você, né? Fiquei emocionada de te escutar. Lembrar que a gente começou juntas, né? A Valéria, que foi a idealizadora do Projeto Semear, que é um projeto lindo. E eu fico muito feliz de ter feito parte dessa equipe e ver o projeto continuar crescendo, né? Agora com esse podcast que eu achei o máximo. E, bom, espero poder contribuir um pouco aqui, né? Vou falar algumas coisas que eu pensei, você vai falando aí também o que te ocorrer, né? É um pouco assim que eu trabalho, já começa por aí a minha fala, né? Eu não gosto muito, já mudei tudo que eu tinha pensado por onde começar, né? Assim, tinha pensado um pouquinho para ter um eixo, mas assim, eu já vou aproveitar para começar falando que eu não gosto muito, né? Quando eu vou ter alguma interação com os pais, de alguma criança que eu atendo, ou com a escola, né? Eu não gosto muito de pensar que eu já sei alguma coisa que eu posso dizer, sabe? Eu acho que, claro que a gente estuda, a gente tem algum conhecimento, a gente tem experiência, tem um olhar treinado para perceber algumas coisas, né? Ou pelo menos para se propor a observar atentamente, né? Aquela criança. Mas eu acho assim que é muito importante a gente ir para uma situação disposto mesmo como eu acabei de dizer, né, a observar o que vem ali, né? Então, assim, quando a gente vai com conhecimento a priori, assim, eu acho que isso pode não contribuir muito, né, para a gente ter uma aproximação, assim, daquela situação mesmo, daquela criança, ou daquelas angústias, né, que levaram os pais ou a escola a entrar em contato com a gente. Então, assim, quando né, você me falou desse podcast, dessa possibilidade da gente conversar um pouquinho, esse tema da interação, né, das escolas com os pais e como que tudo isso repercute nos profissionais que atendem a criança, isso, assim, pulou na minha cabeça, assim, porque eu me deparo, assim, né, frequentemente com situações assim, e eu observo algumas questões que eu acho que vale a pena a gente parar para pensar, né, porque eu acho, assim, que a escola, a família e os pais são 3 eixos da vida da criança, vamos pensar assim, né, estou pensando agora, assim. E são 3 eixos, assim, que têm especificidades, que têm funções diferentes, né? E como que a gente pode fazer essas 3 perspectivas aí se conversarem e contribuírem uma com as outras, né? O que eu observo com alguma frequência é que, por vezes, quando a escola vai fazer uma comunicação com os pais de uma criança ou com o terapeuta, o analista, né, o psicanalista daquela criança, está numa situação, assim, de muita angústia, de muita pressão, né? Então, às vezes, os professores estão detectando algum comportamento da criança
que eles não sabem como lidar, né, que eles se preocupam com aquilo, que pode estar atrapalhando ali a sala, né, eles não estão conseguindo manejar aquela criança junto com toda a sala, né. E aí, quando chega, né, já no psicanalista, essa questão, muitas vezes, eu tenho essa impressão, né, não quer dizer que é sempre assim, mas eu acho que é frequente. Muitas vezes vem com uma urgência, de que alguém resolva esse problema, vamos dizer assim, né? Que alguém traga uma resposta, arrume um jeito de consertar aquela situação, ou de consertar alguma coisa naquela criança. E assim, a minha proposta com essa fala aqui é alguma coisa que eu acho que é muito difícil, mas quando a gente consegue é muito importante, assim, né? Que eu acho que é tentar manter uma certa tranquilidade para pensar em meio a toda essa turbulência, Uhum. né? Uma possibilidade aí de, como eu falei lá no começo, né? De tentar observar sem essa pressa aí de dar uma resposta que pode acabar atropelando a criança, né? Que pode fazer com que a gente não enxergue a criança. Porque o Uhum. que acontece, né? Isso acho que é muito frequente em várias situações. Às vezes a gente, até na melhor das intenções, assim, a gente fica olhando para aquilo que a gente acha que tinha que ser, Aham. né? Então, esse é o perigo até de quando a gente tem, assim, né, que a gente tem uma ideia do desenvolvimento, quando está ocorrendo de um jeito bom, quando tem alguma coisa que não está tão legal ali com aquela criança, que é sinal de um sofrimento ou de algo que precisa de atenção, é importante a gente ter isso. Mas a minha preocupação é que isso não torne o nosso olhar, assim, né, distorcido ou pouco aberto para enxergar aquela criança do jeito que ela está podendo ser, né? Sabe que tu tá falando e me ocorreu uma ideia, eu fui formando uma imagem, assim, né, quando falou dos 3 eixos da vida da criança, né, 3, Uhum, é, é, e me deu, tu trouxe uma ideia, assim, como se fossem 3 fios, que a proposta é formar uma rede, na verdade, uhum. né, uma rede que ampare para a criança. E aí, enfim, a imagem foi surgindo assim, que deu um sustento para a criança poder ser criança. Daqui a pouco uma rede, imaginei uma criança brincando, pulando, assim, Que legal. sabe? Isso, E não isso. cortar, um fio não cortar o outro, né? E Uhum. a importância do nosso papel de ir construindo enfim, essa trama, né? Para formar uma rede que sustente o ser criança. Né? Isso, perfeito, Valéria, porque, assim, você me fez pensar, né, que quando a gente consegue ir fazendo essa trama aí de um jeito que seja de parceria, né, quer dizer, ninguém assume aí, né, dessa forma um pouco mais tensa, de que, ó, eu que preciso dar um jeito aqui nessa situação, sou eu que sei o que tem que fazer, ou sou eu que sou responsável por fazer. Eu acho que são todos juntos pensando, né, e construindo essa rede de amparo e de respeito à individualidade daquela criança. Porque, assim, é muito comum os pais, né, pelo menos na minha experiência, falarem assim, ó, a escola está reclamando do meu filho. Uhum, Não é parece que é uma reclamação só, né? uhum, Claro que às vezes tem muitas situações diferentes, né? A gente está falando aqui no geral, mas assim, pode ser que aquela criança realmente naquela sala de aula, naquele contexto, né, tá alguma coisa de um sofrimento tão grande que está trazendo uma dificuldade, aí, um tumulto ali para aquele ambiente, né, e que a escola pode chegar nos pais assim, né, olha, você faz aí alguma coisa com o seu filho, uhum. né, mesmo que tenha também uma intenção de cuidado com a criança, e eu acho que frequentemente tem também, mas assim, a minha questão é um pouco como que essas diferentes perspectivas se ajudam,
né? Porque quando a gente tem a impressão que está um jogando a batata quente para o outro, geralmente não é tão produtivo. E aí eu acho que entra o trabalho do psicanalista ou do psicólogo que está trabalhando com essa criança, né? Como você bem disse aí, de tecer esses fios aí de um jeito, né, que a gente tem algum conhecimento, sim, para oferecer do mundo mental, da questão da subjetividade da criança, inclusive isso que é o que eu estou enfatizando na minha fala, né, que é uma coisa que eu prezo muito, e mais do que dizer, né, algo, por mais que a gente, pela experiência, às vezes pode ocorrer algumas ideias, né, olha, de repente tenta observar isso, ou tenta abordar dessa forma, até pode ter, né, mas mais do que dizer algo assim, tão certeiro, assim, em termos de como fazer, né? Não sei se é uma boa palavra, mas eu fico pensando em ajudar, né, tanto os pais quanto a escola a desenvolver, a ampliar a capacidade de olhar para aquilo e de encontrar os próprios recursos, né? Porque, assim, dentro da escola, a criança ela tem que dar conta de algumas situações, de algumas exigências que são específicas, né, ali. Na análise da criança, né, na terapia da criança, é bem diferente, assim, né, o contato com a criança, como que a gente vai acompanhar, né, é bem assim, a gente acompanha muito mais né, o desenrolar ali do desenvolvimento daquela criança, do que vai se passando com ela. Eu acho que na escola tem algumas tarefas, né, a gente não pode também isso é realidade, né? A gente não pode se esquecer disso. Dentro da casa ali, da família, também as relações são de outra ordem, né? É tão diferente da terapia quanto diferente da escola. Ao mesmo tempo, tem alguma coisa que é em comum, né? Que é a subjetividade daquela criança, o que a gente pode observar e pensar sobre o que ela está vivendo, o que ela está sentindo, sobre diferentes ângulos, né? Então, na escola tem muito a questão do grupo, né? Como que é, né? A interação social, essas habilidades da criança. Na família tem, né, algumas particularidades da relação com os pais, né, com o pai, com a mãe, intensificam algumas questões, e, né, a terapia, a análise da criança é um outro espaço, assim, né, e, então, acho que a minha ideia é um pouco essa, sabe, a gente tentar se lembrar, né, de que essas situações aí de interação, elas são difíceis, né, porque, no fundo, assim, tá todo mundo querendo ajudar aquela criança, e só que vem muita angústia, né, vem muita esse sentimento de urgência, que às vezes tem uma urgência, às vezes a criança está num sofrimento terrível ali na escola, né, mas, assim, é mais alguma coisa que eu acho que a gente tem que tentar ter um cuidado aí para não ficar impedido de pensar no meio dessa urgência, desse tumulto, e não atropelar mesmo, né, o desenvolvimento daquela criança, a subjetividade daquela criança. Quando tu falas em atropelar e tudo isso, foi me ocorrendo outra palavra, assim, que é a questão do ritmo, né? Por vezes, a angústia da escola surge por aquela criança ter um ritmo diferente dos outros. Aí parece que está fora de compasso, mas é um ritmo dela, e eu acho que o que tu está trazendo, assim, a possibilidade de olhar para esse ritmo e todos poderem, né, e também, enfim, tocando aquele ritmo, construindo um ritmo que não, que também ajude a criança a não se sentir ela fora de compasso, quando tu fala do grupo, né, então, e acho que esta conversa, né, nossa, de quem atende a criança com a escola, e acho que o que estou dizendo é fundamental também para levar para a escola
as questões emocionais, né? Bom, daqui a pouco tem algo acontecendo no contexto de casa que tira a criança do ritmo que a escola espera, por exemplo. Então, não sei se poderia falar um pouquinho disso, assim, mas dessas questões, assim. Achei linda a ideia do ritmo, né? E fiquei imaginando uma banda mesmo, assim, a escola, a sala de aula, né? E eu acho que, às vezes, a criança pode estar tocando em outro ritmo, como você disse aí, pode ter uma questão, algo que está acontecendo na vida dela, né? Na intimidade dela ou nas relações familiares, né? Que também fazem parte da intimidade da criança. Ou pode ser também que essa criança ela tem um ritmo próprio e que ela não vai, talvez, né? Claro que é difícil, é muito melhor, né? A banda tocando todo mundo no mesmo ritmo, acho que é mais fácil do regente lá, né? Eu não sou música, então não entendo muito, mas assim, do que eu imagino, assim, como uma metáfora, né? O maestro lá regeu uma banda mais coesinha, assim, né? Que todo mundo entende as instruções para o mesmo lado e toca no mesmo ritmo. Eu acho que, né? Pensando que essa banda pode ser um monte de criança aí, né? Barulhenta, vivas, né? Cada uma indo para um lado. Eu entendo que alguém que toca num ritmo muito diferente, né? Não é fácil, assim, eu entendo muitas vezes a angústia da escola, né? Mas às vezes essa pessoa é isso, sabe? Aquele é o ritmo dela. Como que a gente pode ampliar, né, esse olhar desse maestro para ter um espaço para esse ritmo naquela música que está sendo composta, né? Denise, quero te agradecer muito, que foi me ocorrendo coisas, assim, quando tu falava, porque eu acho que é bem o nosso contexto de trabalho e que eu acho super importante de como que outras pessoas pensem, né, e junto, e que a gente leve essas questões, que é o nosso objetivo aqui para as famílias, para as escolas, e então quero te agradecer por trazer esse tema, pelo teu tempo, pela tua fala, e é isso. Convido a todos para seguirem acompanhando os podcasts do Semear. Obrigada, Valéria. Foi muito legal conversar com você, passou muito rapidinho. Dá até vontade de continuar conversando, mas espero que o pessoal acompanhe aí o Semear, que vão vir outros podcasts legais aí, com outros temas, outras pessoas falando, né? Então, muito obrigada. Obrigada.